Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei que momento do seu dia que você está assistindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Gabi Ries, esse é o Arcana Podcast, o seu canal da Quinta Dimensão. E por falar em Quinta Dimensão, hoje estou com uma pessoa muito especial para mim, que é o Marcos Simões. Meu Oi. professor do Animamundi. Por onde tudo começou foi com esta pessoa maravilhosa aqui e a gente vai falar sobre as frequências vibracionais da quinta dimensão. Esse é um nome que eu acabei de inventar, porque a gente está simplesmente há uns 15 minutos decidindo sobre o que a gente vai falar, porque essa pessoa tem muitos assuntos. Sabe uma pessoa que sabe tudo sobre arcanjo, cubo de Metatron, transição planetária, chakras, reiki, o que você quiser imaginar. Bom, então seja bem-vindo, Marco, sobre não, né? Aqui no estúdio do Arcana Podcast, vamos falar. Muito obrigada, querido, que você está aqui. Gratidão, Gabi, por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, participando dessa gravação, né? Desse seu momento bonito que você está aí, de crescimento, né? De muita luz. Gratidão, viu? Imagina, que é isso. E hoje a gente vai conversar, gente, sobre essas frequências vibracionais. A gente não sabe nem o que é quinta dimensão. A gente acha o que é quinta dimensão. A gente acha o que são frequências. E o Marco sabe muito sobre os arcanjos. Só que para a gente chegar lá, para a gente entender quem são esses caras, a gente precisa entender o que são frequências vibracionais, o que são os tal dos portais que as pessoas falam. Então, eu queria que você começasse a explicar um pouco. Vai, Marcos, vou te jogar na fogueira. Fogo no parquinho. Gente, fogo no parquinho para o professor. O que é quinta dimensão? Tenta explicar minimamente que o povo... Ai, gente, você sabe quinta dimensão. Acho que as pessoas nem sabem o que é isso. Tá. Vamos começar por aí, vai. Tá Já que bom. é uma entrevista de improviso, viu, pessoal? Vamos Então lá. vamos lá. Vamos nessa. Bom, essas dimensões são realmente padrões vibracionais, de frequências vibracionais que têm características específicas, tá? Tá. Então, por exemplo, se eu pego uma energia de uma primeira dimensão, tá? Eu costumo comparar isso com um plano cartesiano, a gente tem aquele gráfico assim. Sim. A primeira dimensão corresponderia a esse eixo mais vertical, onde as pessoas se relacionam com as outras muito por consciência de poder. Eu posso mais que você, você me respeita, eu posso menos. Então, tudo quanto é tipo de relação que tem poder, pai com filho, policial, ladrão, pessoas que você reverencia demais, que você acha que são excelentes, tudo mais, são relações que estão baseadas nessa energia de primeira dimensão. Eu posso mais, eu posso menos, né, assim por diante. Tá. Uma energia de segunda dimensão, eu colocaria naquele plano horizontal desse plano cartesiano, onde você não se relaciona apenas por uma questão de poder, de achar que pode mais ou que pode menos, mas já entra num padrão de consciência de igualdade, somos todos humanos, e são relações que são mais superficiais, digamos assim, porque você tem aquela consciência de igualdade, não mais só de poder, mas não tem ainda uma profundidade nas relações. Então é aquele colega, aquele amigo, aquele cara que você vai Olá, bater uma bola, oi gente. gente, que você fala só sobre coisas superficiais, que você sai para dar risada, para bater papo, e que você não aprofunda muito questões próprias, questões pessoais, tudo mais. Uma terceira dimensão, ela já entraria aí num plano de profundidade. Se eu O pegar aquele cubo. eixo e colocar um outro para frente, que dá uma noção de profundidade, aqueles livrinhos de 3D, cinema Sim. 3D, né, que você vê tudo com profundidade, as relações já se tornam um pouco mais profundas, já são aquelas pessoas que você olha nos olhos, que você quer saber como é que ela está, o que aconteceu, da onde você vem, para onde você vai, vamos elaborar essas pessoas mais próximas, amigos verdadeiros, onde as relações já são realmente eu acho que o Mais tema é esse, consolidada, né? justamente, mais consolidada, mais profunda mesmo. Isa, a nossa relação já está em terceira dimensão, hein? Ó, que beleza. Viu? Você presta atenção, senhora. A editora tem que ter Tem que ter. relação de terceira dimensão. E aí vem a quarta dimensão que muita gente fala, né? A quarta dimensão, se eu fosse colocar nesse plano cartesiano, ela seria o ponto zero, aonde todas as outras se encontram. A primeira, a segunda, a terceira, todas se encontram no ponto zero. Esse ponto zero seria a quarta dimensão, porque ele foge do espaço-tempo. A quarta dimensão é uma dimensão que tem uma característica de uma consciência temporal. Ou seja, o tempo não é essa coisa que é marcado no relógio, como todo mundo acredita, como todo mundo acha. O tempo é uma energia mais fluídica, mais mental e
ela varia muito de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que são diurnas, tem pessoas que são vespertinas, tem pessoas que são notívagas. Verdade. Quem é diurno acorda de manhã cedo, já com todo o pique para fazer as coisas. Quem é vespertino acorda de manhã, ainda está meio devagar e vai realmente à tarde ficar ali todo. E quem é noturno nem acorda de manhã. Para quem é noturno, a noite é uma criança, vamos curtir, vamos aproveitar. Se a pessoa não tem consciência de qual é o tempo pessoal dela, ela acaba se atropelando muitas vezes na vida. Então você pega uma pessoa que é vespertina, uma pessoa que é notívaga e coloca ela para bater cartão às 7 da manhã. Nesse período da manhã, ela não vai conseguir produzir. Ainda não está concatenando Lé com Cré. Ela fica meio perdida. Aí as coisas não fluem direito de manhã, as coisas ficam meio atrapalhadas, mas depois chega a tarde, à noite, tudo flui, que é uma beleza. Gente. E aí essa pessoa acaba se cobrando, os outros cobram ela, só porque ela não tem consciência desse tempo pessoal dela. E aí ela acaba muitas vezes se atropelando e isso gera um monte de questões emocionais, gera um monte de desacordos, né, de desafios, que se a pessoa tivesse consciência disso, ela organizaria a vida dela para melhor produção. Outra característica dessa quarta dimensão é que o tempo, a gente percebe que ele realmente é algo muito relativo. Se eu dou algo para você fazer que você adora, e eu dou algo para eu fazer que eu detesto, eu marco meia hora no relógio, e aí quando acabou a meia hora eu pergunto para você, Gabi, quanto tempo faz que você está fazendo? Como você gosta daquilo? Você fala, nossa, eu acabei de fazer, acabei de começar, que negócio é esse? Você pergunta para mim, eu falo, caramba, já estou há horas aqui, que coisa chata. Essa percepção temporal que as pessoas precisam compreender, que é muito individual, muito pessoal, e com isso mexe muito com as características emocionais de cada um. Nossa, isso é muito forte, porque até, desculpa interromper, porque, gente, o que o Marcos está falando é uma coisa engraçada, você está falando isso, porque isso é uma coisa que eu já tenho há um tempo falado para as minhas clientes, alunas, que a gente precisa entender a nossa natureza. Isso. Então, eu estou entendendo, pelo que o Marcos está dizendo, que você está dizendo, é que a gente precisa, nessa quarta dimensão, é como olhar para a sua natureza e entender o teu funcionamento. Porque o seu funcionamento vai ser diferente do meu funcionamento, já que no espaço-tempo tudo é relativo. Então, por exemplo, gente, prestem atenção se você funciona melhor de manhã, de tarde ou à noite. Porque é verdade. E eu fico pensando nas crianças. Gente, que tem criança que não aguenta acordar cedo. Né? E mesmo nós, é verdade. É engraçado isso, até nos casais, né? Tem gente que tem um pique de manhã. Sim. Então, isso já, essa consciência do corpo, essa consciência do seu mecanismo, do seu ser, já te deixa numa consciência, num estado mais conectado com essa dimensão. E isso significa estar na quarta dimensão. Não significa nada fantástico, esotérico, de desaparecer de nada. Estar na quarta dimensão, você já tem consciência das suas relações de poder, você já tem consciência das suas relações de igualdade, você já tem consciência das suas relações de profundidade. Agora você precisa ter consciência de você. E tem uma coisa também, agora eu vou até puxar a sardinha para astrologia. Quando você faz mapa astral de uma pessoa, tem lá uma pontuação, tanto de terra, tanto de fogo, tanto de água e tanto de ar. Então, esse ser humano tem muita terra. Esse ser humano tem muito fogo. Não adianta a gente querer fazer a mesma coisa, que ele vai fazer no ritmo, eu vou fazer no... E aí eu falo, ai, nossa, eu tenho 10 pontos de fogo no mapa e 0 de terra. Aí eu fico querendo ser terra, sendo que não vai rolar. E eu tenho que respeitar o meu jeito. Então, gente, essa é uma outra coisa. Então, tô entendendo que essa quarta dimensão é ter a consciência sobre si. Sim. Sobre o seu próprio tempo, sobre sobre a sua própria essência, entrar em conexão com o seu coração, perceber quem você é, porque só a partir daí é que você vai começar a poder pleitear, chegar na quinta dimensão. Ou seja, pessoal, vai vendo. Ai, gente, eu vou fazer uma meditação de conexão com a quinta dimensão. Pessoal, você não sabe nem em que momento você funciona melhor. Isa, você sabe, senhora, em que momento você funciona? Você tem cara de ser notívaga. Eu só funciono à noite.
Só funciona à noite, tá? Aí, Você sabe, pronto, ó. Essa daí já tá na quarta dimensão. Já tá na quarta dimensão. Isso mesmo. Porque sabe que funciona noite. de noite melhor. Sim. Então é isso, porque a gente fica num lugar, às vezes eu acho, eu sempre brinco, né, Marcos, nesse lugar meio gratiluz, de que a gente acha que atingir a quinta dimensão é estar no status quo, nossa, conectado com o eu sou. Como é que você vai conectar com o seu eu sou da quinta dimensão? Você não sabe nem quem você é aqui. Nem com você eu é. O seu você é. Não, isso é muito sério, porque senão a gente terceiriza a nossa... né? A gente terceiriza quem nós somos lá para o Papai do Céu. Sim. Você não reza nem para o sol, que é quem te mantém vivo. Justamente. Não é sério com a isso. terra, com a mãe terra. A gente não se conecta nem com o que está aqui. Sim. Você acha que tem a ver, Marcos, isso de a gente... Porque quando a gente fala de terra, Gaia, sol, estrela, natureza, eu acho que, de verdade, que a espiritualidade está aqui. Sim, aqui, lógico, não lá, sim, não somente lá. Sim. Não dá para você ficar vivendo só lá. Ficando só lá, você sai do plano da Terra. Você precisa realizar aqui. A gente veio aqui para realizar. E a espiritualidade, ela é uma prática. Ela não é uma pesquisa, um estudo, um estado. A espiritualidade significa você praticar a amorosidade, o respeito. Inclusive, é isso que te leva para a quinta dimensão. A quinta dimensão é a dimensão do pensamento amoroso. O amor não é para ser vivenciado só nas emoções, nas relações, nas paixões. O amor, ele acaba sublimando, ele eleva o padrão vibracional, como a gente estava falando de vibrações diferentes, ele eleva o padrão vibracional e o amor passa a habitar o seu corpo mental. Você pensa com amorosidade na quinta dimensão. Então, não tem julgamentos, críticas, né? Você trabalha com compaixão, com misericórdia, você sabe que você é um ser que está aqui se aprimorando, os outros também estão, todos nessa busca, né? É o princípio que eu falo na yoga do Namastê. Né? As diferenças externas não importam, porque eu reconheço o Deus que existe em você, assim como eu reconheço aquele Deus que existe em mim. E a gente se respeita por isso, independente das diferenças. As diferenças a gente organiza. A gente não entra em embate, em briga por causa disso. A gente organiza. Tanto que, se você me permite, eu brinco também, né? Eu falo a diferença entre inimigo e adversário. Como é que você lida com as situações do seu dia a dia, com as pessoas que vêm com um ponto de vista diferente do seu, que vem contrapondo alguma coisa? Você lida com essa pessoa como um inimigo ou como um adversário? O inimigo, você fica fixado nele porque você quer destruir, que você quer matar, que você quer acabar com aquela pessoa. O adversário, ad, é um prefixo de soma, somatória, de adição, ad. Versário vem de uma versão diferente. Então, o adversário é uma pessoa que traz uma versão diferente, uma versão a mais para você. Boa. Se você olha para aquela pessoa não como um inimigo que você tem que destruir de qualquer maneira, mas como um adversário, uma pessoa que está trazendo uma versão diferente do seu ponto de vista, da sua realidade, da sua verdade, isso te faz repensar as suas questões. Se você achar que você precisa mudar alguma coisa, você agradece e reorganiza. Se você achar que você não precisa mudar nada, aquela pessoa te ajudou a fundamentar e a fortalecer algumas crenças, alguns padrões seus, você também agradece, porque ela te ajudou nisso. Você não quer destruir, você sabe que apenas são um pensamento diferente. Nossa, então, isso é muito legal, passar a lidar com os desafios e com as pessoas como adversários e não como inimigos. Nossa, esse olhar, gente, sabe quando faz... Podia, né, ter na edição, hein, Isa? Porque... Não é verdade, gente? Porque é isso, as relações, elas são feitas para espelhamento. Para espelhamento, para crescimento. Então, se você encara que o outro está te trazendo um olhar que é divergente do seu, mas que pode ser somado, você entra nesse lugar do adversário que não é inimigo. Sim. É diferente mesmo. Muito. E aí, Marcos... se a gente tem esse olhar, isso ainda não nos leva à quinta dimensão, porque a quinta... Não. Isso é só ainda nessa quarta dimensão. É o treino. É o treino para chegar lá. Para chegar lá. É o treino. Porque para estar mesmo a gente lá... tem a gente tem momentos que a gente entra e sai, né? Eu sinto que a humanidade, a gente entra e sai. Tipo, quando a gente medita, quando a gente tem um papo como esse, quando a gente transmite algum conhecimento, a gente vai e volta, né? Nós temos momentos que nós vivenciamos
vivenciamos todas essas dimensões. Ao mesmo tempo. Todas elas fazem parte da nossa essência. Tem momentos que você tem que ter energia de poder, tem momentos que você tem que ter energia de Não dá para compreensão. ficar lá só, né? Não dá para ficar só em um. Não dá. Por isso que a gente estava falando, a gente está na Terra. Nós estamos aqui vivenciando algumas questões. Verdade. E a gente transita por essas dimensões todas que estão aqui. Não existe alguém que seja puramente uma. Verdade. Todo mundo transita com seus momentos. E nós estamos numa busca de cada vez mais ter mais momentos de consciência amorosa. Né? De novo, você me permite mais uma vez, porque você sabe que eu gosto de brincar. Eu adoro esse professor por isso, que gente. Eu gosto de brincar. Que eu falo para as pessoas, a diferença, a gente fala assim, Cristo, né? É um cargo, digamos assim, é um posicionamento aonde essa consciência amorosa está plenamente estabelecida. Essa é a consciência de Cristo. Jesus era o Cristo. Então, ele tinha essa consciência amorosa muito forte, muito título, expandida. Né? Cristo é um título. Então, uma consciência crística é uma consciência dessa, amorosa, de quinta dimensão. Então, eu brinco com as pessoas. Falo, se você quer entender como é que funciona, pare de ter uma mente crítica e passe a ter uma mente crística. Aquele S do super-homem, da super-mulher sobe assim, ó, pro crítico, entra lá no meiozinho e você se torna um super-humano quando você tem uma mente crística. Ai, gente, isso e não uma mente crítica. Isso é sensacional, é verdade. Não, e assim, na verdade, há muito tempo atrás, acho que foi logo depois da pandemia, ainda não tinha essa coisa de estúdio, tá, gente? Porque agora eu tô chique. Mas antes, foi lá em casa, a gente fez uma entrevista faz tempo sobre essa coisa da transição planetária, né? E eu lembro você me falar bem que a gente, não sei se é muito bem, a gente nem precisa entrar nesse assunto, pode até ser um outro podcast, né, gente? Mas eu lembro que você estava dizendo que a gente estava saindo de uma era mais escura e estava entrando numa era mais amorosa, mais de luz. E a gente está bem nesse limbo. E nessa transição desse limbo de sombra e de luz, né, dessa era, essa subida de consciência, ela será mais rápida a partir do momento que a gente tiver mais essa abertura dessa mente crística. Isso. E que não precisa ser nesse lugar, gente, de você ficar 50 horas meditando. Não é sobre isso. São atitudes cotidianas. Sim. Que a gente fala muito sobre isso, né? Sim. Aqui nessa dimensão. Você sabe que outro dia, você que manja mais as coisas, me fala o que você acha. Outro dia eu estava assistindo um documentário e aí teve uma mulher que falou assim: o Sol é elétrico. A Terra é magnética e nós somos seres eletromagnéticos. Eu entendi essa conexão do Sol ter essa pulsação mais do elétrico e a Terra ser mais do magnético e a gente ser essa ponte. E aí você acha que o fato da gente, primeiro, se isso é real, se é isso mesmo, se é mais ou menos isso, e se o fato da gente ter essas duas formas energéticas, o quanto a gente se desenvolvendo, a gente consegue, então, fazer essa subida, sabe? Tá. Eu precisaria ouvir essa pessoa falando para poder ver o contexto todo, porque, na realidade, o Sol também tem o seu parte de magnetismo. É verdade, por causa da gravidade. Ele também é eletromagnético, nós também somos eletricidade, magnetismo, o planeta também tem a sua própria eletricidade nas suas tempestades, nos seus movimentos todos. É verdade. Então, tudo aí. Mas que realmente nós somos essa ponte, nós somos. Não somos essa ponte, porque fala muito sobre essa ponte, sim. Não é? A nossa, digamos assim, nosso desafio, nossa função é justamente isso, é integrar o céu e a terra. É isso. Acho que é isso que eu estou querendo dizer. Né? E a gente faz essa integração não vivendo só lá, nem vivendo só aqui. Nem só cá. A gente tem essa dualidade, nós somos seres duais e nós temos essa dualidade de viver nesses dois mundos. O nosso desafio maior é encontrar o equilíbrio nisso. Eu vejo muitas pessoas vivendo numa montanha russa, assim, de a emoções. maioria, né?
E a gente tem que aprender a ajudar meditação, algumas técnicas, algumas consciências ajudam a gente a equalizar melhor isso. A gente sair de uma montanha russa de emoções e equalizar. Que altos e baixos a gente sempre vai ter. Desafios a gente sempre vai ter. Né? Eu brinco também com as pessoas, que as pessoas acham que se você ficar meditando o tempo todo, a sua vida vai ser um eterno, constante felicidade. Fala, ó, o dia que sua vida ficou assim, significa que você morreu. Gente, não tem mais batimento cardíaco. Não queremos isso. Então, não. A questão não é sobre os altos e baixos, é você estar nessa constância, né? Você saber que vai ter momentos disso, daquilo, e que você consegue buscar um equilíbrio dentro disso, e principalmente um aprendizado. O tempo todo, como você falou da vida como um espelho, então, Ho'oponopono fala, né? Você é 100% responsável por toda a realidade que você cria. As pessoas ficam, pô, mas como assim, cara? Tudo que acontece no mundo eu sou responsável. Nossa, e fale mais sobre isso. Então, lembra que responsabilidade é a habilidade de responder a. A palavra já fala isso. Responsabilidade, habilidade de responder. Quando você usa alguma habilidade sua para se envolver em alguma situação ou para permitir que aquela situação te tire do seu eixo, você tem uma responsabilidade sobre aquilo. Verdade. Você usou uma habilidade sua para poder se envolver naquilo ou permitir que aquilo tomasse conta de você. Então, você tem responsabilidade sobre aquilo. Verdade. E isso acontece de forma geral. Em tudo que eu estou envolvido, em tudo que eu deixo o externo me tirar do meu centro, do meu eixo, eu estou usando uma habilidade minha para isso, que é uma sombra que eu tenho, às vezes, é uma dificuldade que eu tenho, às vezes é alguma luz que eu tenho, dependendo da situação, é a habilidade que eu uso. Conforme eu vou compreendendo isso, eu vou deixando de procurar culpas e culpados, porque a culpa, para mim, ela tira a oportunidade do aprendizado. Então, se você e ela discutimos sobre algum assunto, e nos brigamos por causa disso, eu tenho algo a aprender com isso, você tem algo a aprender e ela também. É verdade. Se eu falo que a culpa é sua, eu estou dizendo que eu não tenho nada que aprender com isso, nem ela, só você. Fica fácil. E é mentira. É verdade. Então a culpa, ela tira essa possibilidade de você compreender qual foi a habilidade que você usou para entrar naquela situação, para deixar que aquela situação tomasse conta de você, e você olhar lá para dentro e reorganizar essa habilidade para você poder lidar com aquilo de uma forma mais harmônica um pouco. Nossa, está faltando isso, essa habilidade, hein, Marcos, no mundo, hein? Isso faz parte dessa fala que a gente diz de você ter momentos de consciência crística, de você ter esses momentos. Faz parte dessa compreensão, né, de você aprender a olhar para si, ver as suas escolhas, ver aquilo que você está escolhendo vivenciar, aquilo que você está escolhendo alimentar dentro de você, né? Quais desejos você está alimentando, como você está alimentando aquilo, para você poder encontrar ali, né, o seu caminho, o seu veio, a sua forma de lidar com as situações, sem entrar em brigas, em acusações, em julgamentos. Não tem necessidade disso. Verdade. Né? A partir do momento que você tem essa compreensão melhor, o outro vem com aquela opinião diferente, você consegue conversar com a pessoa de uma maneira mais equilibrada, né? Sem precisar ter um inimigo. Aí é o adversário nesse lugar de divergência, Justamente. né? De só uma pessoa que tomou outra opinião, né? A gente vai criando inimigo à toa. Sim. No fim das contas, né? Sim. E eu acho que, eu não sei o que você pensa, mas esse momento que a gente está vivendo, de um tempo para cá, de bastante tempo para cá, essa última década, a gente tem tido um boom de muitas coisas, né? Assim, um boom da tecnologia, que tá uma coisa que dá um certo medo, mas ao mesmo tempo ajuda em muita coisa. Uma certa desconexão, mas por outro lado, uma conexão. Eu vejo pessoas se desconectando, mas outras pessoas voltando às suas origens, né? Muita gente se voltando à natureza, tendo mais consciência. Tem mais informação, excesso de informação, mas, ao mesmo tempo, tem mais informação para você saber mais sobre si. Mas o que eu ando percebendo é que, de um tempo para cá,
assim, eu vejo pelo meu... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vejo pelo meu próprio trabalho, né? Antigamente, falar que eu era astróloga e taróloga na escola da mãe, né? Eu como mãe na escola da minha filha, o pessoal olhava assim. Hoje em dia, falar sobre esse assunto já está muito ok. Sim. E foi muito rápido isso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente está num momento onde a consciência sobre o que são essas dimensões, sobre a quinta dimensão, sobre isso tudo que você está falando sobre o autodesenvolvimento, sobre a gente atingir um outro patamar, já está muito em voga. Sim. Mas eu percebo que, ao mesmo tempo, eu vou falar uma coisa. Ficou um pouco na moda e eu não sei o quanto que as pessoas realmente estão mergulhadas efetivamente nisso. E fica-se uma sensação de que entrar nessa dimensão, não importa se é quarta, se é quinta, nessa dimensão mais evoluída, é fazer práticas de subida energética e só viver isso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque eu percebo que as pessoas perderam a noção de que, na real, a espiritualidade, para além de ser uma coisa na prática, tem que ser uma coisa singela, como a que você está falando, e se conectar com a Terra. Sim. Se conectar muito com o planeta. Se conectar com o aqui. E eu vejo a gente, sem querer, fazendo muitas subidas demais, Marcos. Então, essa coisa que a gente fala, né, de que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, fica uma coisa meio clichê, mas é a pura verdade, Sim. não é? É a pura verdade. E como nós estamos nesse bate-papo solto, né, de livre pensar, né, você falando sobre isso, uma coisa que me veio, que é uma preocupação que me veio, né, é porque as pessoas vão buscando mesmo esses caminhos para elevar, para ascender, para subir. E aí encontra, às vezes, uma prática que sente que aquela prática para ela fez sentido, ela conseguiu ter momentos ali. E se ela quer só ficar naquilo, o que acontece é que ela acaba criando grupos de amigos, instituições, tudo mais, aonde eles acham que aquele caminho é o único. É o único. É isso que eu estou tentando dizer que de uma forma bem delicada. É o verdadeiro, que aquele caminho é o único. E aí esquece de voltar para a Terra e olhar para ver que aquele outro companheiro também está buscando. Ele pode não ter a mesma opinião, a mesma forma, mas ele também está na busca, assim como você. Então você entra... Existem muita gente por aí, né, que... E tem uma frase que diz, que eu já ouvi, que eu sinto como verdade, que é aquela história: muitas vezes, quanto maior é a espiritualidade, maior é o ego. Pois é. O ego cresce junto. Ai, eu queria com tanto falar isso, mas eu estava sendo delicada. Mas isso é uma verdade, coisa que a gente vê. É verdade, a gente vê. Você estava falando, né? Eu tenho esse espaço Anima Mundi. O Anima Mundi esse ano está completando 30 anos de vida. Gente, só isso. Então, são 30 anos que eu trabalho nessa área, que eu atuo com cursos, com atendimentos, com tudo mais, e que eu convivo, converso e vejo. Já vi muita coisa disso daí. É verdade. Né? E as pessoas se colocarem num grau de evolução em que você nem chega perto de mim. Né? Não pode... Já vi isso acontecer, e para mim isso é perder o contato com a Terra. Isso é perder o contato com aquilo que você veio fazer, que é descobrir um caminho, sim, mas não achar que o seu caminho é o único. Exato. Né? Uma vez eu vi uma palestra do Lee Carroll, ele estava lá, né, trazendo as mensagens do Cryon, né? Adoro. E aí, naquela época, ele chegou para a plateia e falou assim: cuidado com essas pessoas que dizem que a sua verdade é a única, que o único caminho que existe é o dele, não sei o que, parará. Vocês sabem quantos caminhos existem atualmente para se chegar a Deus aqui no planeta Terra? Aí ficou aquele silêncio na plateia. Ele falou: vou já adaptar para o tempo atual, tá? Um pouco mais de 8 bilhões. Gente. Ou seja, quantas pessoas existem no planeta Terra atualmente? Um pouco mais de 8 bilhões. Então, cada pessoa é um caminho para se chegar a Deus. É uma loucura, se for. É claro, porque somos fragmentos do próprio. Somos a ponte. Somos a ponte, é verdade. Nossa, gente. Somos a ponte. Mais um. Né? Então, cada um é um caminho.
quando você vai descobrindo em você essa conexão com o seu coração, com a amorosidade, com os seus dons, com os seus talentos. Não importa se você é um espiritualista, se você é um administrador, se você é um lixeiro, não importa. Não importa mesmo. Cada um vai entrar em contato com isso. Com a sua essência, vai crescer da sua forma. A base é respeito ao outro, respeito a si mesmo, consciência amorosa, que é aquilo que a gente estava falando, que são os padrões da quinta dimensionalidade, que nós estamos indo para isso. Por isso que está essa ebulição hoje em dia. Então, muito obrigada, porque eu ia exatamente te fazer essa pergunta. Como é que pode... Porque isso, assim, a gente já ouviu falar, isso já está em voga, né? Pô, a física quântica está cada vez mais forte, conectada à ciência com a espiritualidade. A gente já sabe o quanto que somos todos um. A física já está explicando isso. A gente já né? Você, então, Marcos trabalha com a ressonância metatrônica, que eu vou falar para ele no final contar, porque o cara, sabe, uma pessoa que sabe tudo, arcanjos, cubo de Metatron, geometria sagrada, esse cara também sabe, gente. E você vai falar um pouquinho já sobre isso. Mas é isso que eu fico pensando, né? Porque já tem muita coisa sendo provada, já tem muita coisa sendo falada sobre a conexão de que somos todos um. Já temos esse monte de consciência, senão a gente não estaria falando sobre esse assunto agora. E mesmo assim, a gente está num momento de guerras e de ebulição e de mil coisas acontecendo, que de vez em quando eu fico pensando, bom, só pode ser essa dualidade que do caos vem a luz, da luz vem o caos, porque explica um pouco sobre isso para o pessoal, porque esse momento onde a gente fica muito ouvindo falar, nossa, trouxe-se a luz à sombra, né? Tava tudo escuro, né? E aí se colocou a luz e a gente está enxergando aquilo que a gente não estava enxergando. Isso. E by the way, pessoal, aí eu vou conectar com o começo da história, né? No começo da entrevista, antes, o Marcos me fez essa seguinte pergunta: qual é a vibe dessa semana? Eu falei que o arcano dessa semana era o arcano 15, que é o Lúcifer. Que é o próprio portador da luz, que está escurinho, ele vai acender a luz e fala: tcharam! Enxergue isso aqui. É bem essa energia. Sim. Então, explica um pouco sobre essa história dessa ebulição, porque a gente está tão... a quinta dimensão parece estar tão palpável, mas ao mesmo tempo não. Então, o que está acontecendo, gente? Você tinha falado, né, da nossa conversa anterior lá atrás, sobre essa história de momento de transição planetária, né? Eu gosto muito de um conceito que os maias trouxeram, né? De que tudo no universo está girando o tempo todo, movimentando o tempo todo, né? O nosso planeta em torno do Sol e o nosso sistema solar está orbitando o centro da nossa galáxia. Que é o Alcione, né? Que está orbitando. E enquanto a gente diz que a Terra leva 365 dias para poder dar a volta completa, o nosso sistema solar, para dar a volta completa na galáxia, leva 26.600 e tantos anos. São as eras, né? A tal das eras. E assim como aqui, nessa volta que o planeta dá em torno do Sol, a gente divide isso em 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Os maias dividiam essa volta do sistema solar no centro da galáxia em 5 etapas. Cada etapa leva 5.125 anos, cada uma dessas 5 etapas. Tranquilo, hein, Isa? Tranquilinho. Fala. Então tem amanhecer galáctico. Ai, gente, falta 5.000 anos. Meio-dia galáctico. Ai, Jesus. Entardecer galáctico. Anoitecer galáctico e noite profunda galáctica. Ai, meu Deus. A gente está onde, Jesus? Então, quando houve aquela história lá de 2012, todo mundo falando de 2012. Acabou o mundo! Acabou o mundo! Já era! Foi que exatamente em 2012, o nosso sistema solar saiu da noite profunda e entrou no amanhecer galáctico. A gente está amanhecendo então, nós ainda. Estamos no amanhecendo. Nós estamos ainda tirando as remelas do olho, aquele bafo terrível. Ou seja, para o pessoal vespertino nem acordou ainda. Ih, Isa, você está na roça. Você que é notívaga, nem se tocou disso ainda. E aí nós estamos. Então,
nós passamos por um momento onde nós recebemos uma dose de energia, que eles falaram, passamos por um cinturão de fótons, né? O que são fótons? Fótons é luz que o elétron libera depois que ele faz o salto quântico dele, que ele se afasta do núcleo, que ele ganha um quantum de energia eletromagnética e se afasta do núcleo. Quando ele retorna para a órbita anterior, ele libera fótons, ele libera luz. Entendi. E aí essa luz entra em outro átomo, agita o átomo faz o salto e assim forma essa cadeia. Nós passamos por um cinturão de fótons que falavam na época, ou seja, passamos por uma região onde veio muito mais luz para a gente. Lúcifer. Quando chega a luz, tudo chacoalha. Você fica mais agitado. Aumenta a vibração. Claro. Aumenta a vibração, chacoalha, traz clareza, traz entendimento. Só que nós saímos de um ranço de 5.125 anos de escuridão, onde o homem perdeu essa consciência amorosa. Ranço essa consciência foi muito. crística. Gente, saímos de um ranço. Isso é muito nós profundo. Estamos ainda acordandinho. Ainda estamos. Então ainda está tudo muito aparecendo, está todo mundo vindo à tona, está tudo clareando. E nós estamos caminhando para poder clarear. Então, essa ascensão planetária, essa ascensão de conhecimentos, essa ascensão do ser humano está acontecendo para todo mundo. Não é para qualquer um. E não depende se você faz meditação ou se você não faz meditação. Todo mundo está vivenciando isso. Todo mundo está tendo que olhar para as suas sombras, todo mundo está tendo que vivenciar as suas questões. Verdade. E isso está ficando muito claro. Então, falava-se, é a época da separação do joio e do trigo. De certa maneira é. É uma época em que tudo está ficando muito à tona, ninguém mais consegue esconder muita coisa por muito verdade. tempo. Ainda tem guerras? Ainda tem, mas já tem menos do que tinha no passado. É verdade. Tem menos, antigamente tinha mais, hoje em dia tem menos. A tendência que agora, é ir diminuindo, só que agora tudo é noticiado muito rápido. Exato, antes a gente não via, a gente não sabia, a gente não via muita coisa. É verdade. E hoje em dia se vê, por causa das informações todas, da internet, de tudo que está aí, mostrando todas as coisas que estão acontecendo. Então, assim, para mim, é um momento que nós escolhemos estar aqui vivos, encarnados, para nós sermos essa ponte e cada um procurar fazer o seu trabalho ali. Independente da sua crença, independente se você está conectado com o coração, se você tem essa consciência de respeito, essa consciência de entendimento, de diálogo, aliás, de conversa, de novo, posso brincar mais uma vez? Vai, gente, aí, ó, você achou que era engraçadinha, Isa? Você achou? Fugir mais uma vez. Gente. Eu atualmente ando tentando falar que eu só quero conversar, que eu não quero mais dialogar. Porque diálogo, é um prefixo de diferença, de dualidade. Gente, lá vai. A é um prefixo de negação, agnóstico, pessoas que... Diálogo. E logos é a mente. Então, diálogo são duas mentes tentando negar uma a outra. Gente... Conversa com uma versão diferente. Então, eu estou conversando com você, nós estamos trocando versões. Gente, nós não estamos aqui, tentando negar a mente um do outro, nós estamos dialogando. Vocês não estão entendendo nada, viu? Aqui, tem neologismo, tem filosofação, o negócio... Você está aprendendo muita coisa aqui, hein, querida? Gente do céu, então, mas eu é brinco verdade. Que atualmente eu procuro conversar, eu não quero mais dialogar, não quero mais dialogar com ninguém, não. Vamos bater eu quero bater um papo. Justamente. E é isso que vai fazendo a diferença de você estar nesse momento mais equilibrado e mais saudável do que outras. Pessoas que acabam não abrindo, não percebendo, não entendendo e ficam naquele mundo mais fechadinho, mais ego, mais matéria. Essas pessoas acabam sofrendo um pouco mais. E sabe uma coisa? Você está falando dessa história de conversa, né? É engraçado que a gente não conversa com a gente mesma, né? Sim. Gente, isso é uma coisa, a gente perdeu um pouco. Eu acho que aí entra esse lugar da meditação. Porque é essa conversa, esse papo. Sim. Né? Não diálogo, no more diálogos, pessoal. Mas essa conversa interna, porque eu percebo
que por isso que eu estava falando, esse momento que a gente está vivendo, ele é muito peculiar, porque não é nada, a tecnologia também já é uma quinta dimensão. Né? Porque, tudo bem, a gente está falando de amor, mas a gente está falando de frequências vibracionais muitíssimo altas, né? E essa história de você receber muito input de informação te deixa muito, às vezes, desconectado de você ter conversas com os outros e de você ter conversa com você mesmo. Então, essa era que a gente está vivendo, essa passagem, né? Parece um ritual de passagem, né? Esse amanhecer que a gente está vivenciando, ele é esquisito, né, Marcos? Porque para a gente voltar para essa noite escura, para a gente ficar preso nesse lugar, é um segundo, não é? Eu fico sentindo que às vezes tem uma força meio contra puxando assim, e a gente precisa manter esses diálogos internos e essa consciência. Acho que não é só sobre ser gratiluz, amoroso, viva a quinta dimensão e os seres, né? Eu acho que é uma conversa interna, porque a partir do momento que você vai desenvolvendo consciência, e essa consciência amorosa, você acaba atraindo pessoas que não são adversários, mas que são pessoas que têm um senso comum com você, e você vai criando, então, uma base mais amorosa, de liberdade, de conversa, de ser quem você é, e isso reverbera. Só tem que tomar realmente esse cuidado para não achar que aquele núcleo Exatamente. É o único, é o verdadeiro, né? E nisso, assim, você comentou sobre essa história da meditação. Isso é imprescindível. Tá? Não tem papo, Existe né? uma definição científica para meditação. A definição científica para meditação diz: meditação é um ato consciente que se utiliza de uma técnica específica, a qual possui um artifício de focalização e que gera um relaxamento da lógica. Nossa, gente. Bom, então vamos lá. Meditação Traduz, é um ato... Tecla sabe, pessoal. Sabe. É um ato autoconsciente, ou seja, quando você está meditando, você não perde a consciência em momento algum. Você está consciente o tempo todo. É verdade. Se você dormiu, perdeu a consciência, você parou de meditar. Então, primeiro, você está sempre consciente, observando, percebendo tudo. Se utiliza de uma técnica específica. Existem milhares de técnicas. Existem meditações passivas que você fica só sentado, mantrando, vendo a chama de uma vela, escutando alguma coisa. Existem meditações ativas, dança sagrada, os índios. Eu, por exemplo, adoro meditar andando pela cidade. Nossa, eu vou andando, dançando, me conectando com a natureza. Então, você não precisa ficar parado. Se a sua natureza não é de ficar parado, você vai descobrir uma meditação ativa para você. Pode ser dançando, cantando, o que você quiser. Correndo, alguma coisa você consegue. Qual que é a diferença? É que todas essas técnicas, elas têm que ter esse artifício de focalização que a gente chama. Tá? Um ponto para onde você direcione a sua atenção, o seu foco, né? Quando você perceber que o seu pensamento está indo embora. Então, vamos supor assim... Estou meditando com a chama da vela. Estou lá sentado, olhando, vendo a chama da vela, e meu foco está em ficar apenas observando a beleza, a dança dela. Aí me vem um pensamento: nossa, meu filho tem prova. Aí se eu ficar, prova do que mesmo? Puxa, será que ele estudou? Eu preciso ver a matéria. Qual livro que está? Eu parei de meditar e estou alimentando o pensamento que me veio. Meu filho tem prova amanhã. Se me vem o pensamento, meu filho tem prova amanhã, eu falo, daqui a pouco eu penso sobre isso, deixa eu voltar para a vela. Eu estou meditando. Tem uma conta para pagar. Quanto que é mesmo o valor? Será que eu tenho isso no banco? Vou ter que baixar a aplicação. Você já parou de meditar, você está alimentando o pensamento. O lance é ir voltando sempre, né? Veio o pensamento, você observa o pensamento e volta para aquele ponto de focalização, para aquele artifício de focalização. Quando você está fazendo isso, você está meditando. Então, meditar não significa não pensar, significa observar seus pensamentos. Vai chegar um momento, com o costume, com a prática, que tem momentos de vazio na sua mente. Você consegue isso. Sim. Mas até lá, você vai ter expurgos de pensamentos. Acontece que, quando você está fazendo isso, que você está meditando, que você está observando os pensamentos, não alimentando nenhum deles, você utilizando aquele foco, só deixa eles passarem.
Isso gera um relaxamento da lógica. Ou seja, você não fica analisando, pensando, conjecturando, planejando, organizando. Sua mente para de ficar agitada com um monte de coisas e ela Você já vai dando comandos, tranquiliza. né? Isso. Ela tranquiliza esse relaxamento da lógica. A hora que sua mente tranquiliza, você acessa a energia do seu coração. Isso já é a quinta ali. Tanto que, mais uma vez, eu brinco assim, meditação. Lá vai. Quando o meu pensamento relaxa, é o coração quem medita a ação. Quem medita a ação, quem medita o que eu vou fazer. Quem medita a ação é o coração. Meditação é o coração. Quando eu estou em meditação, é isso que acontece. A mente acalma e o coração é quem diz o que você vai fazer. Gente, você é uma enciclopédia, né, senhor? E aí, e isso, qual que é a grande vantagem disso? É aquilo que você falou. Você começa a compreender, com o tempo, com a prática da meditação, você começa a compreender quais são os pensamentos que mais ocupam a sua mente. Você começa a ter consciência disso. E você começa a dialogar com você mesmo, conversar com você mesmo, perdão, dialogar, mas de certa maneira você começa a conversar com você mesmo, porque você vai escolher a partir daí, como você está consciente de quais são os pensamentos que ocupam a sua mente, você pode escolher quais você vai alimentar e quais não. Isso é muito... Então, e aí o que o Marcos está falando pode parecer complexo, mas não é, porque na hora que você faz a escolha do que você faz, do que você pensa e do que você sente, para mim, hoje em dia, esse viver... Não que eu faça isso, tá? Mas, assim... viver nessa simplicidade, para mim, isso é a pura espiritualidade. Sim. Gente, eu tô falando isso porque, assim, eu vou dar uma admitida aqui, eu tô com um pouco de bode. E a gente faz parte de um grupo que trabalha com seres estelares, é uma terceiro podcast esse. Mas é porque hoje em dia tudo virou sobre isso. E às vezes a gente não sabe se aquele ser, aquela energia que está chegando é um holograma, é uma projeção, é uma piração da cabeça. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Estou falando com uma pessoa que já trabalha com essa frequência estelar há muito tempo. Eu não trabalho há tanto tempo como você, porque eu sou sua aluna. Há 10 anos. E a gente toma muito cuidado em falar sobre, em divulgar sobre, porque hoje em dia essa coisa de quinta dimensão, seres não sei o quê, é Órion, é blá blá blá, é Pleiades, reptiliano, Anunnaki, e vai. E a gente tem que nada contra, hein, pessoal, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente perde isso que o Marcos está dizendo, que é essa consciência sobre si, sobre você sabe o que você está pensando, você sabe o que você está sentindo, você presta atenção no que você está agindo, não. E aí quer conectar com a dimensão galáctica, não sei o quê, e que se você não está no seu centro, você não sabe nem que se o que você está atraindo é um arcanjo de verdade, é um ser de verdade, ou se são energias que são alheias. Então, eu estou falando isso porque hoje, nessa era da informação, com tanta gente falando tanta coisa, tanta gente vibrando tanta coisa, a gente já não sabe. Hoje em dia já falam que isso aqui tudo é uma simulação. A gente não sabe nada, mas uma coisa a gente sabe. A gente sabe sobre o nosso coração. Isso. A gente sabe sobre o nosso amor. A gente sabe, se você sabe quem você é, na sua consciência, no seu corpo. Por isso que eu falo, Marcos, daqui da Terra, que foi uma coisa que eu aprendi muito com você. A espiritualidade, ela começa na Gaia. Eu não sei se você sabia, senhor e senhora, mas sem o Sol, já começa aí. Vamos falar da natureza? Sem o Sol, você já não estava aqui. É por isso que os egípcios consideravam o Deus Ra, o Deus. Para mim faz sentido. Tem o Deus maior? Tem. Mas, gente, reza para o Sol sem esse cara, que é o CEO primeiro, o Deus número 1, aqui, você já não estava mais aqui. E depois tem a Senhora Terra, que sem a Terra, que é a nossa mãe. Sim. E a gente acha que a gente está vivendo numa rocha aleatória. Então, assim, tem todo um sistema acontecendo, que é um Sol, que é uma Terra e que é uma Lua. Só essas tríades aí, sem isso você não estava nem aqui. Então, eu estou falando isso tudo porque eu vejo, Marcos, que esse conhecimento que você está trazendo sobre a meditação, que não é sobre ficar meditando, mas é a consciência do seu pensar, do seu sentir, do seu querer. Se você tem isso, e você tem essa mínima consciência de como você está agindo aqui,
Primeiro, você já está consciente. Segundo, você já tem conversas melhores. Se somos todos um, você já muda o ambiente da sua casa, dos seus amigos. Você já vai vivendo em rede. Sim. Isso para mim já... Reverbera. Isso para mim já é viver aqui. Então faz aqui primeiro, Justo. para você depois ir lá conversar com o arcanjo Metatron. Ele manja tudo do Metatron. Aquelas que quer chegar naquele assunto, mas acho que não vai dar hoje. Mas eu tô falando uma bobagem, porque De isso que eu jeito tenho, nenhum. é isso que eu tenho percebido. O povo fica muito lá nos blablas. Aham. Que tem, gente. Não, eu tô trazendo uma energia de 12ª dimensão. Não, você não não conhece tá. nem a quarta. Você não tá. Ai, vamos. Terceira. Gente, não dá. Só Jesus Cristo conseguiu isso e morreu aos 33 anos. Você quer iluminar, fica feliz com isso, tá tudo bem. Mas é verdade, para você iluminar, você tem que estar com o corpo, com a mente, com o espírito muito fluido. Não é assim, pessoal. Então, você vai parar de me seguir agora, não tem problema. Mas é porque eu, aqui no Arcana, eu tento trazer a real. Aliás, Arcana vem de arcano, mistério, algo que precisa ser revelado. Vamos revelar a real, porque não adianta querer chegar numa dimensão do 12º arcanjo da vida, se você não consegue nem na sua vida prática. Aí você medita de manhã, tô lá meditando. Ai, gente, acordei 5h30, meditei, fiz o meu Cooper, comi, tomei detox de manhã. Aí passou o motoqueiro, você mandou a merda, acabou aí. Sim. A 12ª dimensão não Já tá foi. rolando, gente. Mas é aquilo que a gente falou, a gente transita, né? Mas aqui a no gente plano tô Terra. brincando, mas é que eu acho que é importante falar sobre isso, Sim. porque a gente tá perdendo com essa história da tecnologia em excesso, com tudo isso, a gente tá perdendo, sem querer, a conexão com a Gaia. Sem querer ser gratiluz. Sim. Mas Mas é real, a gente viver muito lá no alto e não realizar aqui, aqui não adianta. Não faz sentido. É óbvio que também não precisa ficar tanto aqui. E aí, fala, Marcos, fala. Não. Vai. É por aí mesmo, minha linda. Aquelas que ficam com o faniquito nervoso. É que o povo vem falar, ai, gente, gratidão. Nossa, me dá uma raiva quando a pessoa fala gratidão da boca para fora. Né? Ai, gratidão pelo copo de café. Nem sabe o que é gratidão, gente. Me dá um negócio. Até treme minha mão, viu? Eu lembro que esse dia eu tava com o pessoal lá sentado, aí sentamos para comer e tudo mais, aí eu paro ali para fazer os meus agradecimentos, né, na hora de comer. Verdade, ele agradece de verdade, viu, gente? E aí a gente conversava, pessoal, mas o que você agradece? Olha, sinceramente, a tudo, porque eu vou agradecer. Se tiver, por exemplo, um peixe, alguma coisa, aquele ser que me deu a vida. Se não for peixe, se for uma planta, também é um ser. Também deu a vida para mim. As pessoas acham que não, mas sente, vive, se emociona. Exatamente. As plantas têm emoção, são seres vivos. A hora que você tira... Eu passei por uma experiência, só também rapidinho. Não, fala. Eu fiz um curso de fitoterapia com o Silvio Paniza, né? Paniza foi um Paniza, cara, sim, né, maravilhoso. fantástico. E aí o Paniza me contou uma história para a gente ver como é que as plantas funcionam. Que teve uma época que eles descobriram que a erva baleeira, que é uma planta que nasce na encosta, que ela é rica em iodo. Iodo é remédio para tireoide. Sim, estou precisando disso, viu, gente? E aí eles descobriram que a erva baleeira tinha um alto teor de iodo, veio uma multinacional, comprou um terreno, tirou uma muda da erva baleeira que estava lá na encosta do mar, lá, fez aquela plantação enorme, um monte de erva baleiras, plantaram tudo mais, esperaram a erva crescer. Quando a erva cresceu, eles foram medir o nível de iodo da erva, fez assim, ó. Ficou triste. Aí os caras foram tentar pesquisar, mas por que aconteceu? O que aconteceu? Tiraram ela do habitat dela, aonde ela recebia a maresia, aonde ela tinha que lutar com as outras plantas que estavam à volta para ela poder crescer, e isso fazia a quantidade de iodo dela ficar lá no alto. Gente. A hora que plantaram tudo, que ela não teve mais que lutar para sobreviver, que não tinha mais tanta coisa, o nível de iodo desceu. A planta não é viva. Ela não tem emoção? Exato, ela gente. não sente? Exato. Então, nem foi entrando em outros assuntos dos fungos maravilhosos, dos miefólios, da comunicação toda embaixo da terra. Aliás, é maravilhoso esse documentário no Netflix, gente. Vale assistam do Fungos. Né? Fungos maravilhosos. É maravilhoso mesmo. Seja, também é um ser vivo. Então, quando eu estou ali agradecendo, eu estou agradecendo
aquela comida, realmente, aquele ser, os elementais que estavam ali cuidando, que me deram. Estou agradecendo às pessoas que Exato. trabalharam para plantar, para colher, para pescar, para fazer o que for. Estou agradecendo aqueles seres que estavam no mercado, onde eu fui comprar, que embalaram. Estou agradecendo a quem produziu aquele prato, a quem produziu aquela mesa. Não é uma gratidão, é algo que Exato. Melhor realmente nem você tem uma falar. consciência de todo o processo que está envolvido para você poder fazer aquela alimentação, para você poder ingerir aquele alimento, e aquilo é energia viva, e você começar a mastigar e a quebrar aquelas macromoléculas, e para dentro de você aquelas macromoléculas vão sendo quebradas por suco gástrico, por suco pancreático, e vai se transformando em ATP e ADP para poder deixar sua célula... ATP, não perdi essa matéria, viu, gente? Eu perdi. Eu Ou achei que a seja, mitocôndria energia nunca viva. faria nada na minha vida, aí, ó, perdi essa. Faz. Você alimenta, ela produz energia para você estar aqui vivo e que você absorve isso. Por isso, o alimento, ele é realmente algo vivo que te mantém, que sustenta, e que quando eu vou ali comer aquilo, eu agradeço. Tá certo. Eu agradeço e agradeço de verdade a toda a cadeia que me trouxe aquilo. Não estou só rezando, Pai nosso que está no céu, muito obrigado por esse alimento que está na minha mesa. Não. Não é só isso. A gente tá muito desconectado, na real, hein, gente? É isso que eu tô falando. Né? Isso é interessante. O que você vai agradecer pelo quê? Uhum. O que é gratidão, no fim das contas, né? Mas é muito interessante isso, porque a gente começou o programa falando, fez essa pergunta do que eram as frequências vibracionais. Não é à toa, porque para a gente parar de achar que a gente só tem que chegar no nível lá de uma dimensão que chega a ser intocável. Uhum. E isso é muito perigoso, porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, sem querer, desistindo de entrar num caminho, aspas, espiritual, né? Ou porque chega a ser difícil. E aí, talvez seja uma coisa interessante, até eu quero fazer a pergunta do portal para ele. Pode não ter nada a ver, mas eu vou fazer a pergunta do portal, porque é outra coisa que me irrita, mas tudo bem. Como é que eu vou emendar esse assunto? Eu não sei. Mas o que eu queria falar para vocês é que quando a gente fala assim, ai, gente, você precisa trabalhar a sua espiritualidade, o povo já fica com medo, porque já acha o quê? Que tem que ir lá na dimensão do Orion. Sim. E o que a gente está tentando mostrar aqui é que a espiritualidade, talvez a palavra espiritualidade, talvez esteja também meio vulgarizada, pejorativa, ou entendida de uma forma errada. Eu sou mais por aí. Não é? Uhum. Porque, assim, vamos desenvolver a espiritualidade, parece que é uma coisa fora, o espírito, uma coisa lá de uma dimensão aleatória. A gente está tentando mostrar que é aqui. Uhum. Então, quando a gente fala de espiritualidade, como que a gente pode traduzir isso melhor? Prática. Do respeito, prática do amor, prática da consciência amorosa. Espiritualidade é prática. Prática, exato. Prática, é o dia a dia, é ali no dia a dia. Não é o momento de meditação que vai te transformar num ser mais espiritualizado. São as suas escolhas de ações que vão te transformar num ser mais espiritualizado. Sim, porque a gente está falando do espírito, a gente está falando do éter, Marcos. Quando a gente fala do espírito, vamos falar, a gente está falando do quê? Porque você que é da palavra, espiritualidade. Quando você fala dessa palavra espírito, a gente está mensurando o quê? Algo que não é tangível? Algo que é tangível. É tangível, certo? É tangível e é sutil, é energético e faz essa correlação de você com a sua alma, com a sua essência, para você poder, então, estar desenvolvendo e aprendendo a organizar melhor o seu ego. O ego tem necessidade de controlar tudo. A espiritualidade tem uma consciência de coisas que você não tem que controlar, que você tem que esperar para ver a vibração, o que vai acontecer. Então, o ego quer controlar todas as respostas, tudo certinho. Quando a gente fala em desapegar, é saber que você não tem esse controle sobre tudo, porque você está no mundo de relações. Relação com outras pessoas tem coisas que dependem dos outros. Relação com o planeta tem coisas que dependem do planeta. Sim.
Tem coisas que dependem para poder fluir, para poder andar. Você não consegue controlar absolutamente tudo. Então, a espiritualidade, ela vem para te trazer esses momentos de que eu posso relaxar, porque eu não preciso controlar tudo na minha vida. Eu posso respirar e sentir a leveza e me permitir ser, estar um pouquinho aqui, sem querer dominar. Boa. E me permitir apenas observar, ver, captar, sentir, entender, sem ter que manipular. Boa. Então, para mim, a espiritualidade ela tem essa consciência, essa sutileza. Muda, né? Muda o olhar. Muda não o é olhar. só a questão é a questão de estar agindo aqui com essa consciência mais elevada, digamos assim, mais amorosa. Boa, boa. Isa, temos tempo ainda? Temos tempo. A gente não está ao vivo, mas a gente está fazendo de conta que está ao vivo, porque eu não vou ficar editando nada. Porque é assim, temos tempo, né, senhora? Porque ela que manda. E aí você estava aí querendo, né, falando, como, isso. né? Obrigada. Não, é porque o do portal. É porque tem tudo a ver com a história. Porque assim, ai, gente, agora hoje é Portal 66. Marcos, por favor... Por favor, fale sobre isso. Sabe por quê, gente? Porque senão fica tudo na espiritualidade, fica assim, ai, nossa, o portal. Ai, nossa, a era. Ai, nossa, agora estamos no momentum e você nem cuida do momentum do seu dia. Fale do portal, porque vamos esperar o portal 66 chegar, o 33 chegar. Pode ser portal numerológico, mas portal energético, explique sobre isso. O que são portais de energia? São momentos né, em que você consegue acessar, mudar de frequência, acessar uma frequência superior, acessar uma energia superior. Tem a ver. Então tem a ver com o que eu estava falando, que tem a ver com frequência. Justamente. Se você quiser, você pode dar uma pausa no vídeo. Vai mudar de assunto. Não, tem a ver. Mas se você quiser, você vai lá, dá uma pausa, pega uma pipoca, aproveita e faz o quê, Marcos? Tem que fazer o jabá, Isa. Vai lá, curte, se inscreve, ativa o sininho. Perfeito. Faz tudo isso, porque é muito importante para a gente, né, aqui no YouTube, para ele contar para vocês todos que a gente está ótimo aqui. Então, já pausou? Já voltou? Vai, fala do portal. Vai, os portais... Então, os portais, eles existem. Eles são momentos em que você tem uma frequência maior. Essa história de portais ficou muito mais falado desde lá da convergência harmônica. Do 1111, né? Que foi dos anos 80 até 2012. Meu Deus, anos 80, gente! Que houveram aquelas aberturas dos 11 portais de energia, de maior frequência, até chegar em 2012, onde passamos pelo cinturão de fótons. O mundo ia morrer. Né? E que veio essa luz toda, essa luminosidade toda. Desde lá, essa história de portal ficou muito falado. Né, como momentos de ascensão, de elevação. Porém, os portais não têm uma chave, digamos assim, vou lá, vou abrir aquela porta. Os portais, eles têm uma conexão de quando você tem ali esse autoconhecimento, que você faz algumas práticas pessoais, que você consegue acessar essas outras informações, você está passando por um portal para acessar informações mais superiores. Então, não é necessário uma data específica para você fazer isso. Sim. Você pode acessar essas energias superiores com a sua prática. Com a sua própria energia, né? Com a sua própria energia, você pode passar pelos seus portais de energia e acessar. Existem momentos em que chega uma energia maior aqui na Terra, chega uma energia maior. Sim, é verdade. Isso necessariamente é um portal? Não. Não. Então, isso que você está falando é importante, porque eu que lido muito com números, uma coisa é você falar de um portal numerológico, ou seja, tem uma frequência maior por conta da somatória de números. Então, por exemplo, portal 3 e 3.
Gente, para ser 3 e 3, a data do ano tinha que dar 3. 3, 3. Não. Se você soma 6 do 6, vamos supor. Agora teve portal 6 do 6. 6 do 6, se somar com 2025, não vai dar o número 6. Então tem que tomar muito cuidado com isso que a gente está falando, porque senão tudo fica uma coisa muito. Eu esqueci a palavra, mas fica tudo muito fugaz demais. Sim. Né? Então, portal é uma coisa séria, Séria. é uma coisa muito séria. Até ficar abrindo portais em datas erradas, tem que tomar muito cuidado. Você não sabe, então antes de você saber que é um portal, você tem que somar a data. Por isso que eu faço na vibe da semana, não tiro uma carta aleatória, eu faço conta, porque o número não mente. O número não vai mentir, é matemática isso. O mundo é geométrico e matemático. Exato. A criação vem da geometria e da Exato, matemática. exato. Então, para você falar que é um portal, tem que ter muitas coisas influenciando, né? Sim, sim. Muita coisa. E você pode, nessa consciência de portal, saber que você tem a capacidade de, com práticas próprias, acessar, digamos assim, seus próprios portais aí de elevação vibracional. E que existem momentos em que a energia vem, que a energia se sincroniza para ter uma elevação vibracional. Sim, mas isso não é a todo momento. Não. Isso não é a toda hora. Não. Isso não é por causa de dias iguais, Vem um dia do mês e do ano. Tem, como a Gabi falou, tem toda uma consciência, um estudo por trás disso para você saber se realmente tem ali um momento específico, especial ou não, que você pode aproveitar esse momento ou às vezes você nem percebe. Você quer ver uma coisa? Gente, mulheres, todas nós passamos por portais todo mês. Nosso ciclo é que, infelizmente, esse é o 4º podcast, mas, infelizmente, as mulheres perderam a conexão com o seu ciclo. Porque, hoje em dia, isso é a maior coisa, é complexa pra caramba, mas nós, mulheres, passamos por portais todo mês. E esses momentos são muito importantes. Seriam muito importantes. Momentos de recolhimento, de meditação, de entrar em contato com a essência, porque é um momento muito mágico. E outra, por exemplo, até as mulheres estão na menopausa como eu, por exemplo, né? Não tenho mais o meu ciclo do sangue, mas na lua nova, para as mulheres que estão na menopausa, por exemplo, seria o momento do ciclo feminino. Fique em silêncio. Por exemplo, outros portais, a mudança da lua. Já temos 4 por mês. Lua cheia, lua minguante, lua crescente, lua nova. Portal, mudança das estações. Portais naturais. Quando começa o ano novo astrológico, que é dia 22 de março? Portal, porque a história de mudança de ano, não vou nem entrar em questão, porque isso foi uma coisa imposta. Sim. Mas, né, cada vez que a gente dá a volta no Sol, é um portal. Então, eu acho que quanto mais a gente estiver conectado com esses portais da natureza, do nosso corpo, pronto, aí você... Teu aniversário, gente. Quer portal mais forte do que esse? Não estou desmerecendo os portais energéticos que tem. Tem, mas a gente tem que saber usar a nosso favor. Porque, de novo, esse assunto volta nesse mesmo lugar que a gente fala que a gente fica terceirizando e fica, só vou fazer tal coisa quando? Né? E fica colocando fora a solução que está dentro. Você acha que é o fora que vai responder, é o portal que vai resolver sua vida. Não vai, não, gente. Aquele ser, aquela pessoa, aquele que vai resolver sua vida. E você quer ver como que é verdade isso? Por exemplo, essa semana o arcano da semana é o arcano 15, que é o diabo. Para você pode reverberar, para mim não pode reverberar em nada. Cada um tem o teu mapa, cada um tem seu número, cada um tem a sua numerologia. E às vezes para cada pessoa aquilo pega, para outra pessoa não. Então acho que aí a gente volta no começo da conversa, onde a coisa mais importante de tudo é a gente se conectar com a nossa natureza. A gente perdeu essa conexão. Eu acho que hoje em dia, né, que está tudo meio tecnológico em excesso, se a gente não se conectar com a nossa natureza novamente, a gente vai ficar muito distante de tudo, né? Sim. Sim. Lá vai. Que me veio à mente, lá que eu vai, lembrei, outra brincadeira. Foi naquela época lá da pandemia, né? Que foi uma época de uma grande oportunidade para as pessoas poderem se trabalhar, as pessoas tiveram que voltar para o seu ninho,
tiveram que resolver suas questões com seus companheiros, porque tinha que viver junto, não dava para ficar saindo para a rua. As crianças não davam mais para ir para a escola, você tinha que assumir a responsabilidade sobre o seu filho. Né? Porque uma das coisas que eu faço, eu dou aula de yoga para crianças na escola. Ai, né? gente. Então, eu sei o que isso significou, né? As mudanças que isso geraram, as mudanças que gerou essa pandemia, porque as crianças tiveram que ficar em casa e conviver com os pais. As crianças não eram mais depositadas na escola, colocadas em outras atividades, tiveram que conviver. Tiveram que conversar, tiveram que ajustar as suas questões. Foi um momento de uma grande oportunidade de organização, de mudanças e tudo mais. Tá? E o que me chamou a atenção nessa época foi que, com essa história das pessoas não estarem saindo na rua, houveram várias cidades, inclusive na Europa, aqui no Brasil, em que os bichos começaram a andar nas ruas da cidade. Entrar bicho selvagem, andar na cidade, rios despoluíram, lagos ficaram menos poluídos, algumas coisas foram acontecendo. E aí eu olhei para aquilo e falei, caramba, olha isso, cara, esse pequeno momento em que o homem se recolheu, olha a força da natureza, Exato. como ela se recompôs de maneira tão rápida. Rapidamente ela se recompôs, ela veio com toda a sua energia, com toda a sua força, com toda a sua beleza. Os seres começaram a tomar o lugar de novo, onde era deles que o ser humano expulsou, as plantas vieram, e o homem não conseguiu. Não fez. Podia ter ficado olhando para sua própria natureza. E feito a sua mudança, não conseguiu. Ai, gente. Poucos conseguiram, verdade. Infelizmente. Né? A maioria não aproveitou tudo que podia aproveitar. É verdade, né? Dessa história. Inclusive, você me permite. Permito tudo. Gente, se depois você quiser cortar, não, eu não vou cortar, não. Aqui é um ao vivo que não é ao vivo, né, Isa? Não pode. Você mesma Sim. me trouxe um conhecimento que eu não tinha. Ai, gente, olha, agora é foco em mim, hein? Sim. Que você me falou que você teve Covid. É verdade. E que você um dia meditou para entrar em contato com a energia do vírus. É verdade. Do núcleo do Covid. Isso foi muito forte. E que você viu dentro dele a energia do amor. Ai, gente, eu vou falar sobre isso. Olha, esse dia que eu meditei, eu tava mal, hein? Pensa uma pessoa caída do caminhão. Eu fiquei caída do caminhão. Eu adoro essa frase, que foi uma amiga minha que inventou, inclusive. A outra tá tossindo. É claro que você tá tossindo, tá frio pra caramba aqui dentro, sim. Pode diminuir esse ar-condicionado, gente? Estamos tremendo aqui. Mas, na verdade, o que acontece é que quando eu peguei o Covid, eu fiquei muito mal e eu achei muito, muito estranho aquilo. Eu achei uma coisa muito esquisita. E aí eu fui meditar. E quando eu fui meditar, eu fui perguntando, da onde vem isso? Qual é o núcleo disso? Qual é o núcleo disso? Eu fui. E foi bem. E assim, foi longa a meditação até a hora que eu cheguei no núcleo do Covid. E eu senti, do vírus, ou sei lá o que é isso, e eu vi o amor. E aí a frase que eu ouvi foi: me entenderam errado, era para ter viralizado o amor, não medo. E que as pessoas literalmente morreram de medo. Sim. É muito forte isso, pessoal. Me desculpem se estou tocando num assunto bem delicado, mas é verdade. Porque o amor é uma energia de troca, de crescimento e de cura. Né? Então, ele promoveu essa oportunidade das pessoas se conversarem e descobrirem a troca, o amor e cultivar o amor ali dentro, que eles não conseguiram. Né? Tem um conto sufi que fala que um sábio estava lá pescando no rio, a Dona Morte passou por ele, e aí ele perguntou: para onde você vai, Dona Morte? Ela falou: vou ali na cidade, vou matar ali 10 mil pessoas e depois eu vou embora. Dele: mas por que? E a Morte foi. E aí, quando ela foi embora, não morreram 10 mil, morreram 100 mil. Aí esse sábio parou a Morte na volta e falou: você mentiu para mim. Como é que pode? Você falou que ia lá matar 10 mil pessoas e morreram 100 mil. Ela falou: não, eu não menti. Eu matei 10 mil. As outras morreram de medo. Não fui eu. Foi o medo. Tomara que o YouTube não corte a gente. Isso é um conto sufi. É um conto sufi, viu, YouTube? Então,
isso acontece, o medo paralisa, né? Eu antigamente ouvia as pessoas falarem que o ódio era o oposto do amor. Para mim, eu brinco, não é. Para também mim, não. o ódio é o amor na UTI. Na UTI, Quase exato. Ai, eu morrendo. adoro falar isso, Hã? que o ódio é o amor na Na UTI. UTI, quase Dodói, morrendo. é. Tanto que existem muitas histórias de duas pessoas que se odiavam, quando elas se entenderam, passaram a ser grandes amigos, Sim, é passaram a ser verdade. amantes, passaram a ter um monte de coisa assim, porque quando a dose de amor é suficiente para curar o ódio, aquilo vira um Na amor puro de verdade, troca. é o tal do diálogo, né, do Justamente, adverso, justamente. né? É o verso do Né? amor, O né? oposto do amor é o medo. É o medo. Enquanto o Total. amor é troca e crescimento, o medo é paralisia e E eu estagnação. acho que a gente está bem numa era Que as pessoas estão com muito com muito medos. medo. Muitos E medos. quanto Isso atrapalha o muito. crescimento. Pois é. Né? A gente está num momento muito delicado, de muita ebulição. E essa conversa que a gente teve hoje aqui é muito para trazer essa consciência, gente, mais para facilidade do desenvolvimento da consciência. Em vez de falar da espiritualidade, porque às vezes tem gente que fala, não tenho como me desenvolver, é para a autoconsciência, para trazer a gente para esse entendimento de que a gente é capaz de mudar, que a gente é capaz de fazer com pequenos. A gente não acha que tem que fazer uma coisa de uma hora para outra enorme. O caminho da espiritualidade e do autoconhecimento é longo. Sim. Não faz pouco tempo que eu estou estudando Marcos, não. É uma vida fazendo Sim. isso. E com muitos erros ainda. Vou até falar, se você quer começar a se desenvolver, em qualquer área que seja, tá? Mas falando dessa que a gente está aqui, falando sobre espiritualidade, autoconhecimento, saiba, conforme mais luz, mais sombra vem. Não tem como. Uhum. Então, conforme mais luz, mais a sombra, não na energia negativa, mas a consciência de quem você vem vindo junto. Então, tem coisas que é muito desafiadoras e não é bolinho. Sim. Não é café com bolo. Sim. Então, é um trabalho mesmo, e às vezes dá preguiça mesmo de se desenvolver, porque você começa a trazer luz, você começa a enxergar muita coisa. Então, no começo, às vezes, é desafiador. Sim. Mas é só uma constatação. Sim. Não é? É só uma constatação. Tem uma coisa também que eu falo que às vezes fica um pouco difícil a compreensão, mas eu vou falar mesmo assim, talvez as pessoas compreendam. Né? A gente diz assim, na ciência, luz é energia, né? A escuridão é a ausência de luz. Não existe escuridão como energia ainda, pelo menos, né? Embora, bom, o pessoal fala de matéria escura, mas isso é outro assunto. Mas é aquela história, na nossa ciência, luz é energia, escuridão é ausência. Eu sou um ser de luz, você também é um ser de luz, todos somos seres de luz, porque todos nós temos energia eletromagnética, todos nós estamos vibrando e tudo mais. Quando eu me aproximo de você, a minha luz entra em contato com a sua. Quando a minha luz projeta em você, atrás de você vai aparecer sombra. Se eu jogo um foco de luz em você, vai aparecer sombra aí atrás. Aqui, ó. Se eu olho para você, né, e vejo a sua sombra, tá? E a sua sombra são questões a aprender, né, desafios. Se eu reconheço, é porque eu conheço o que é a sombra. Exato. Eu tenho isso dentro de mim. Gente. Por isso que eu reconheço a sombra. Exato. Porque se eu não reconhecesse a sombra, eu olharia para você e entenderia a sua sombra como a luz penetrando na sua ausência. Então eu olharia para você e a sua sombra não me chamaria a atenção, não mexeria comigo, não me tiraria do meu eixo. Eu olharia para ela com olhos de amorosidade, tá ok? Mas eu vou alimentar a sua qualidade, a sua virtude, a sua beleza. Eu não vou alimentar a sua sombra. Então, quando eu olho para você, eu vejo a luz penetrando na sua ausência, eu não estou me conectando com a sombra, com a escuridão da sombra, mas eu estou me conectando com a luz que está invadindo você e projetando. Ou seja, você só enxerga aquilo que você tem. Que eu tenho. Tanto para o bem como para o mal. Então, se eu reconheço que ele é um cara incrível, é porque eu também sou incrível. Justamente. E se alguém te incomoda, é porque você tem aquilo dentro de você. Mas é verdade.
Você Então tem já que cuidar começa de por aí, você. então já começa por aí, né? Essa é um. Ah, como que eu começo a me desenvolver? Já por aí. Você pode não ter na dimensão que a pessoa te É apresenta. claro. Você tem apenas em termos de Às vezes princípio. pode ser somente Uma coisinha uma coisinha, não é pequenininha. porque o outro é sem noção que, Que né? você também. Também é, mas tem algo que reverbera em Às algum vezes você lugar. tem em algum lugar, algum pontinho pequenininho que se você descobrir e olhar para ele, a pessoa não muda a postura, mas ela já não te incomoda É mais. verdade. Gente, é muita coisa para mudar. A gente tem. Que bom, Que bom. porque isso é uma. Me perdoe, mas para mim isso é uma delícia. É. É poder eu estar aqui me observando, percebendo. É a graça de ser humano, né, Marcos? Justo, procurando me lapidar o melhor possível, me melhorar o melhor possível, como se eu não tivesse. É óbvio que eu tenho também minhas sombras. Sim, todo Não, mundo. todo mundo tem. Aliás, Eu isso só faz não parte vou- de ser humano, né? Sim. Porque na próxima conversa, porque o Marcos vai voltar aqui em breve, já saiba, a gente vai falar sobre os arcanjos. E aí eu fico pensando, imagina, Marcos, é verdade, você não vai abrir esse assunto agora, mas eu fico pensando, imagina que saco ser um arcanjo que não tem livre-arbítrio. Eles têm livre-arbítrio? Porque imagina assim, ai, olha, eu vou ser o anjo da guarda da Isa. Não tem o que fazer, senhora. Foi designado para aquilo. Não tem livre. A gente tem A livre-arbítrio gente ainda. diz que os anjos não têm livre-arbítrio, mas os arcanjos têm. Então eu falei tudo errado. Os anjos, coitado do seu anjo da guarda, Isa. Presta atenção, viu? Você também que está me vendo, presta atenção, porque o arcanjo tem a livre-arbítrio, vai ser o outro tema. Eu já estou puxando para o próximo tema que vai ser sobre os arcanjos. Eu não sabia que eles tinham livre-arbítrio. Mordi a língua, vão aprender. Você quer saber mais sobre isso? Você fica comigo aqui no próximo episódio. Você trata de me seguir, porque a gente vai falar sobre os arcanjos, que o Marcos sabe tudo. Para além disso, sobre a ressonância metatrônica e o cubo de Metatron, tá? Porque esse é um assunto para lá de interessante. Meu amigo, o que mais que você quer falar? Só agradecer, Gabi, por essa oportunidade, que esse bate-papo é muito gostoso. É porque eu acho que o nosso tempo está indo pro beleléu, né, Isa? Falamos muito. E se você está aí ouvindo a gente, eu não sei nem quanto tempo que a gente ficou falando aqui. Eu só vou saber quando a gente acabar e for editar isso, mas eu agradeço muito que você veio aqui. Tem algum recadinho final para os camaradas, para as pessoas? Eu acho que é mais isso mesmo, né? Tem essa consciência de que o outro não é o responsável pelas suas questões. É você. O outro está te trazendo a oportunidade de você olhar para você mesmo e de você reorganizar algumas questões dentro de você. Então, pare de trabalhar com a palavra culpa. Por favor, verdade. pare de procurar culpas e culpados Desculpa. em tudo, né? E passe a entender as responsabilidades inerentes às situações. Qual é a sua responsabilidade naquilo, que é a principal, mas que os outros também têm as responsabilidades deles. E que todo mundo está nessa busca por crescimento, por desenvolvimento. Boa. Muito bom, gente. Olha, essa conversa tivemos 1000 dicas. Então, se você gostou, você vai, volta, pega pipoca, né? Aqui no Gabiflix. Que tal? Podia fazer um Gabiflix, hein? Para você poder aproveitar mais essa nossa conversa, porque hoje foi assim, vamos conversar sobre o que não sei, vamos só começar a falar para a gente começar a fazer esse nosso quadro aqui. A gente vai dar um nome para esse quadro que o Marcos vai voltar outras vezes, tá? Será uma honra. Então, olha, gente, eu agradeço muito que vocês estiveram aqui. Façam, por favor, a gentileza de nos... Tá vendo o sino aqui em cima? Vocês vão lá em algum lugar aqui, ó, tem um sino, você vai lá e ativa a notificação, aí você vai curtir, aí você comenta, Marcos, você é o máximo, Gabi, você fala demais, Isa, quem é você? Queremos saber quem é a Isa, um dia eu vou fazer ela aparecer aqui. E comenta, curte, compartilha, porque é muito importante para o meu canal e que você volte muitas vezes aqui, ok, Assim querido? seja. Gratidão, Gabi. Muito obrigada, gratidão também. Valeu. Gratidão a você, nossa Beijo querida no coração Isa, de todos. e a Isa, vocês que estão aí do lado, uma boa semana, um beijo e até o próximo vídeo. Até mais.